Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marcondes, sou coordenadora do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Univap. Estou aqui junto com o professor Tiago, que vai estar mediando esta palestra. Tiago, a palavra é sua. Fala, pessoal, beleza? Bom, mais uma semana, mais uma palestra aí de alto gabarito para a gente ver o que a gente vai ver no final da palestra, o que nós vamos aprender. Com certeza vamos aprender muito nessa palestra aí. Só lembrando, então, esse evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje, temos mais um ilustre convidado, que por orgulho meu é ex-aluno nosso, que vai estar falando para a gente, então, sobre... Vou falar certinho o nome da palestra dele. Vai ser difícil, mas vamos lá. Machine Learning e Data Science em Diagnóstico por Imagem, Marcos Grimetti. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença, é um orgulho e um prazer ter você aqui no nosso evento. Corrija se eu falei alguma coisa errada e a palavra é toda sua. Se apresente, fique à vontade. Muito obrigada. Okay. Obrigado pelo convite, Patrícia. É muito bom poder, compartilhar um pouquinho aqui da experiência com o pessoal da Univap ou qualquer outro pessoal que esteja assistindo também. Eu acho que eu já posso começar a partilhar minha tela aqui, para a gente poder já começar a ver. Então, deixa eu ver aqui. Ok, acho que todos já estão vendo, certo? Ok. Então, o tópico da apresentação de hoje aqui, como a Patrícia disse, é Machine Learning e Data Science no diagnóstico por imagem. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é Machine Learning, o que é Data Science, um dos requisitos que você precisa para começar a entrar nessa área, caso vocês tenham interesse, algumas das aplicações no geral dessas duas áreas e como que elas se aplicam no quesito de diagnóstico por imagem, Como vocês já devem saber, a engenharia biomédica ela é dividida em várias áreas distintas. A questão de diagnóstico por imagem em si é uma área muito específica, mas é uma área muito forte da engenharia biomédica também, A gente tem várias empresas multinacionais que trabalham especificamente com equipamentos de diagnóstico por imagem. Então, a gente vai entrar um pouco nesse assunto também. Só para vocês terem uma ideia aqui do índice de como que vai fluir a apresentação, eu vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Como a Patrícia já mencionou, eu fiz o meu bacharelado na Univap, em engenharia biomédica mesmo. Eu vou falar um pouquinho do meu trabalho do dia a dia, o que eu faço hoje em dia. Falar um pouquinho sobre o diagnóstico por imagem, os conceitos básicos para a gente entender como que eu trabalho com esse tipo de informação, com esse tipo de dados. Falar um pouquinho de Machine Learning e Data Science, uma introdução básica, aplicação na área da saúde, na engenharia biomédica, e falar um pouquinho do futuro do diagnóstico por imagem, O que a gente pode esperar daqui para frente com tecnologias que estão para vir. E depois eu vou disponibilizar alguns recursos aí, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre esses tópicos, No geral, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade de escrever aqui no chat, daí a Patrícia pode repassar essa pergunta para mim depois. Eu gosto de deixar tudo bem claro aqui durante as apresentações, então qualquer dúvida, fique à vontade de perguntar, ok? Então, a minha formação acadêmica, na verdade, eu comecei fazendo um curso técnico em eletrônica. Eu fiz o ensino médio junto com o curso técnico, então, quando eu me formei em 2008, eu me formei como técnico em eletrônica. Nunca cheguei a atuar na área, mas eu achei que foi uma coisa muito útil, Quando eu cheguei na graduação, eu já estava bem preparado para poder conseguir fazer algumas disciplinas mais básicas, como eletrônica ou cálculo e essas coisas. O meu bacharelado foi feito na Univap, E lá eu tive bastante envolvimento, na comunidade acadêmica. Eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano. Eu fiquei um tempo sem bolsa, mas depois eu consegui uma bolsa de estudo da FAPESP para fazer publicações científicas. Eu consegui publicar alguns artigos, participei de alguns congressos. No meu terceiro ano, se eu não me engano, que era meio de 2014, eu consegui fazer um intercâmbio para a Universidade de Johns Hopkins. Eu fiquei um ano lá. Foi lá que eu realmente comecei a ter essa interação com equipamento de diagnóstico por imagem, uma universidade que alguns de vocês já devem ter ouvido falar.
e eles têm muitas parcerias com empresas grandes que fazem os equipamentos em si, né? O pessoal lá é o pessoal que planeja e constrói mesmo as máquinas. Então, foi bem interessante ter essa oportunidade. Também, no mesmo ano que eu estava no intercâmbio, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de verão lá na Universidade de Harvard. Eu trabalhei num projeto de processamento de sinais num exoesqueleto, no laboratório de biodesign, e isso foi uma primeira experiência minha de conseguir realmente trabalhar com dados e sinais na prática, né? Então, acho que isso foi uma experiência assim, essencial para me colocar na trajetória que eu estou hoje em dia. E, finalmente, né, voltando lá para a Univap, eu fiz meu TCC na área de imagem médica, que praticamente eu peguei uma imagem de ressonância magnética e fiz uma reconstrução 3D do objeto que estava sendo adquirido na imagem. O meu mestrado, eu fiz em engenharia biomédica também na Unifesp de São José dos Campos. Meu tempo no mestrado é bem menor que o tempo no bacharelado, né? Foram só 2 anos, então participação em congressos também, participei de 2 congressos, fiz publicações de artigos relevantes ao meu projeto da minha tese, e eu fiz uma tese em processamento de imagem médica também. No caso, esse projeto da minha tese foi relevante a imagens de ultrassom intravascular, e eu fiz um algoritmo que fazia o rastreio, né, para poder identificar a deformação da artéria que tinha placas de arteriosclerose. Caso alguém tenha interesse em ler o artigo, eu posso compartilhar depois o número de referência e vocês podem procurar. E é um pouquinho maçante, mas é interessante de ler também. E hoje em dia, né, eu faço doutorado em ciência da computação na UB, que é a Universidade da Beira Interior, aqui em Portugal. Eu moro em Portugal, tá? E eu fiz esse salto da engenharia para a ciência da computação, porque para continuar trabalhando na minha área de interesse, que era diagnóstico por imagem, eu vi que eu precisava focar bastante nessa questão de software, né? De arquiteturas de dados e estruturas. Então, eu precisava migrar um pouquinho, sair um pouco da engenharia e um pouco mais para a ciência da computação. E hoje em dia eu faço apresentação em eventos também, né? Na verdade, eu não sou bolsista, então eu faço doutorado, mas eu também trabalho. Então, eu sou um consultor em Data Science e Machine Learning, numa empresa aqui em Lisboa. E a minha tese, né, é um desenvolvimento de uma arquitetura de Machine Learning específica para diagnóstico por imagem. No caso, eu trabalho mais com imagens de mamografia para câncer de mama, tá bem? Então, falando um pouquinho do meu trabalho, e eu sempre gosto de dividir o meu trabalho entre o meu trabalho profissional, que é o que eu tenho que fazer no dia a dia, e o meu trabalho acadêmico. Qual que é a diferença no final das contas? É o trabalho profissional que eu faço para poder pagar minhas contas, né, relacionadas a Data Science, Machine Learning, nesse aspecto, mas não necessariamente focado em engenharia biomédica, tá? Como eu trabalho como consultor, muitas vezes o meu trabalho não é relacionado a isso. E tem o meu trabalho acadêmico, que é 100% voltado na área da engenharia biomédica, que é o projeto da minha tese do doutorado. Então, no meu trabalho profissional, eu sou um cientista de dados, eu trabalho muito com automação de processos, então, qualquer análise que precisa ser feita, a empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa de telecomunicações, então, existem vários tipos de avaliações e análises que precisam ser feitas nos dados. O meu trabalho é tentar automatizar o máximo possível esses processos, né? Fazer mais simples possível para os analistas, não perderem muito tempo tendo que fazer manual, né? A gente perde um pouquinho de tempo desenvolvendo um script, mas daí depois esse script vai fazer o trabalho de forma automática, de forma rápida e de forma consistente, que é o mais importante, para sempre, né? Esse trabalho envolve muito limpeza e preparação de dados. A gente imagina, vou trabalhar com uns dados do Excel, tá tudo bonitinho lá, organizado do jeito que eu quero. Na verdade, nunca é assim, né? As coisas são sempre bagunçadas e você que tem que montar de acordo com a sua necessidade. Imagina uma caixa de Lego, onde está tudo jogado, bagunçado lá dentro, e eu viro a caixa e começo a organizar as peças cores por cores, tamanho por tamanho, assim por diante, antes de eu começar a tomar minhas decisões, né? Então, eu preciso sempre preparar a minha informação antes dela virar uma ideia ou um projeto específico, ok? Eu faço implementação de modelos, que podem ser para classificação, uma previsão de série temporal ou qualquer outra coisa, né? Esses aí são alguns exemplos mais simples. E por que eu digo implementação? Em vez de criação de modelos? Porque muitos desses modelos já existem, né? Na literatura, ou então já existem aplicados em alguma outra empresa, ou abertos na internet. Então, a gente tem que simplesmente encontrar uma maneira de conseguir implementar esse modelo nos nossos dados, nos nossos projetos, de uma forma que seja adequada
e que tenha um resultado confiável, né? E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que você precisa saber, né, para conseguir identificar os modelos corretos e conseguir implementá-los no seu trabalho também, tá? E, finalmente, né, o meu trabalho, que eu fico sentado programando praticamente o dia todo, não é para todo mundo. As outras pessoas da minha equipe, eles não querem isso, eles querem ter uma resposta simples, fácil, né? Você bater o olho, já vê o que você está, a informação que você tem ali. Então, eu faço muito a criação e o deployment, que é colocar online os dashboards, né? Os dashboards são os gráficos e as respostas prontas para que as pessoas não precisem ficar mexendo na linha de código, igual eu já tenho que fazer, ok? Agora, do meu trabalho acadêmico, né? Eu sou um candidato a PhD, que é aluno de doutorado, a gente fala dessa forma aqui em Portugal, um pouquinho diferente. Isso envolve leitura de muitos artigos, eu tenho que ler no mínimo uns 2 a 3 por semana, nem sempre dá para fazer isso, mas eu sempre tento fazer o máximo, né? Tá sempre saindo conteúdo novo. Eu faço muito trabalho experimental, no sentido de que eu posso ter alguma ideia, mas sem eu ter o resultado para validar se essa ideia compensa eu ir atrás ou compensa eu buscar uma outra ideia, não vale a pena. Então, eu tenho sempre que fazer resultados experimentais para poder garantir que a minha ideia vai para frente ou não. Participo de muitos workshops, ainda mais agora que tem a pandemia. Na verdade, entre aspas, foi uma situação melhor para mim, porque muitos dos workshops eram presenciais, né? E com o meu trabalho, eu não tinha oportunidade de participar. Então, agora, como tudo está online, eu chego em casa, já ligo o computador e já consigo participar já. Eu posso até disponibilizar o link de alguns que tem todo ano ou a cada 6 meses, depois, caso alguém tenha interesse, e realmente são workshops que ajudam você a entender muito mais sobre alguns conceitos específicos de machine learning ou data science, ou até da engenharia biomédica mesmo, e são bem interessantes, porque você consegue engajar com a comunidade, né? Pessoas que também estão no mestrado, no doutorado, ou até na graduação, e professores, né, que vão lá para apresentar, e participantes da própria indústria mesmo. Então, é bem interessante. E no final, né, eu sempre tenho que testar as minhas soluções contra soluções já existentes. Não adianta eu inventar alguma coisa que vai ter um resultado bom, sendo que já existe uma coisa que tem um resultado muito parecido, né? E o deles é mais rápido. Ou o meu é mais rápido, mas não é tão preciso quanto algum outro que já existe. Então, eu sempre tenho que testar para mostrar os resultados e comparar, né? Se você for publicar, que é a minha meta final, fazer publicação de artigo, eu preciso ter a comparação dos meus resultados com de outras pessoas. Então, introdução para diagnósticos por imagem, né? Uns conceitos básicos. A gente pensa em diagnóstico por imagem, você já vem à cabeça o quê? Um raio-x, uma ressonância magnética, talvez um ultrassom, um CT, né? Que é uma forma de raio-x, só que ele é tridimensional. Tem mamografia, que é esse do canto aqui direito. E, na verdade, tem muitas outras imagens que a gente não conhece tão amplamente assim, né? Que não é tão falado nos jornais ou no dia a dia. O ultrassom intravascular, por exemplo, eu fui conhecer só no mestrado mesmo. Mas diagnóstico por imagem é uma parte essencial assim, né, na medicina moderna. Para você entender o que está acontecendo com o paciente, para você conseguir identificar onde está o problema, né? A gente sempre corre para o diagnóstico por imagem. Então, isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. É você ter essa capacidade de realmente fazer alguma coisa que vai ajudar o médico a salvar a vida de uma pessoa, né? De uma forma rápida e eficiente. Então, falando um pouquinho sobre como que a gente adquire as imagens. Então, só para explicar um conceito básico, eu não vou entrar muito a fundo, porque se eu fosse explicar cada modalidade diferente, já que a física por trás de cada uma delas é diferente, a gente ia ficar umas 2 semanas aqui falando, né? Então, eu vou só explicar um conceito básico de raio-x, por exemplo, e depois eu vou falar mais da parte do processamento dessa imagem. Depois que a imagem está no computador, o que eu faço com ela, né? Mas eu vou dar um exemplo do raio-x de como que a gente consegue pegar a imagem de uma pessoa e colocar de uma forma digital no computador. Então, você tem no seu raio-x um emissor de raio-x, que é um tubo a vácuo, ele vai emitir as ondas, vai passar pelo corpo do paciente, como a gente pode ver aqui, né? E daí, no final, a gente vai ter essa imagem. Só que daí você pensa, o que é isso, né? Bom, quando os raios-x são emitidos, né? A gente chama raio-x porque, literalmente, o nome dos raios que saem daqui são raios-x, né? Ele vai bater no seu corpo, algumas partes vão ser refletidas, algumas partes vão passar direto,
e algumas partes vão ser atenuadas, né? O que é atenuação? Atenuação é quando ela passa pelo seu corpo, né? O raio-x passa pelo seu corpo, só que ele perde um pouco da força dele, né? Por quê? Porque ele perdeu um pouco de energia para o tecido que tem no seu corpo mesmo. E é por isso que a gente tem esses tons de cinza diferentes aqui, né? Dependendo do grau de atenuação que a gente tem no órgão, no tecido, ele vai deixar uma cor diferente na imagem final, tá? E um exemplo disso, a gente pode ver, por exemplo, essa estrela, né? Ok, a gente sabe que aqui é uma estrela, mas se ela fosse uma parte dentro do corpo, eu estou querendo visualizar, né? Porque o corpo é tridimensional e a imagem final é só 2 dimensões. Se ela tivesse atrás de várias coisas, é como se tivesse, né? Assim, quanto mais tecido você tem na frente do que você quer enxergar, mais difícil é. Nesse caso, né? Porque esse caso é um modelo de imagem planar, 2D. Imagens 3D a gente vai ver que é um pouquinho diferente, mas o conceito é esse. Aonde você quer enxergar, você tem que ter certeza que a atenuação está chegando de forma correta, porque senão você vai ter outros tecidos na frente e isso pode atrapalhar muito a você identificar o que você quer identificar, um tumor, um órgão específico, uma lesão, certo? Então, depois que você consegue fazer essa coleta dos raios-x que passam pelo paciente, a gente vai e transforma isso em uma imagem digital, né? E como que funciona uma imagem digital? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa, o conceito físico, que existe uma parte das imagens de diagnóstico, os equipamentos de diagnóstico por imagem, que é o coletor, certo? O coletor, ele trabalha baseado em raios de luz, no caso, raio-x, que vai entrar e vai formar a imagem. Só que a gente pode ter um objeto que é esse círculo, por exemplo, e na vida real a gente sabe que essas bordas em azul é onde ele não existe, aqui é onde ele existe e aqui ele não existe. Ok? Então, se a gente fosse fazer um sinal em cima disso, seria 0, onde ele não existe, 1, onde ele existe, e 0, onde ele não existe, um degrau, certo? Só que na vida real não é assim. Se você tiver um coletor, quando tiver um objeto na sua frente, ele não vai ficar bonitinho assim, aqui obviamente não existe nada e aqui obviamente existe alguma coisa. Na vida real, ele é mais ou menos assim, né? Ele tem esse gradiente. Então, quando a gente for visualizar, ele tem essa curva, né? Então, é uma parte de transição até o centro dele e depois ele cai de novo. Então, na vida real, as imagens de raio-x ou qualquer diagnóstico por imagem, né? A física é um pouquinho diferente de cada uma delas, mas o conceito básico é o mesmo. A gente nunca vai ter aquela imagem bem detalhada, né? Vai ter sempre uma zona ali nas bordas onde vai ser um pouco mais difícil de identificar. Por isso que a gente usa tecnologias diferentes para partes do corpo diferentes ou dependendo do que a gente quer enxergar. Porque cada tipo de imagem vai realçar um tipo de tecido, ok? Então, como que a gente faz depois que essas imagens já estão digitalizadas, né? Como você pode ver, aqui a gente tem uma imagem de ressonância magnética, tá? E é do cérebro. Agora, eu quero identificar só essa parte aqui em vermelho. O que eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo esses pixels aqui, né? E, no caso, em 2 dimensões, a gente fala que é um pixel, e se fosse 3 dimensões, a gente fala que é um voxel, né? Porque é um volume. Então, 3 dimensões. O que está acontecendo aqui? A gente tem os pixels mais escuros e os mais claros. A intensidade, né, que é o valor de atenuação, a gente varia de 0 a 255, né? Ou de 0 a 1, tanto faz, a gente pode fazer a escala da maneira que for mais fácil. Mas a ideia é essa, no final das contas, tudo que a gente vai ter é um conjunto de números, né, do tamanho da imagem. Então, se isso aqui fosse uma imagem de 400 pixels por 400 pixels, eu ia ter 400 linhas por 400 colunas, e cada uma das células, que é o espacinho entre a linha e a coluna, vai ter um valor que representa a cor, o tom de cinza, né? A escala que a gente vai ter aqui dentro da imagem. É importante lembrar disso porque essa matriz que representa a imagem vai ser a base para a gente fazer qualquer tipo de processamento na imagem mais para frente, ok? Então, eu falei um pouquinho do raio-x, que era 2D, e esse exemplo de ressonância magnética aqui do cérebro, na verdade, ele é uma fatia, né, um slice de uma imagem 3D. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, quando você vai fazer uma ressonância magnética ou um exame de CT, CT também é raio-x, mas ele é tridimensional. Na verdade, você faz o quê? Dependendo do fabricante e dependendo do modelo da máquina, você vai ter espessuras diferentes dos cortes, mas na verdade você vai ter vários cortes distintos ali, né, da imagem que você está querendo trabalhar.
Então, por exemplo, dessa cabeça de uma pessoa em ressonância magnética, eu tenho todas essas fatias diferentes, que são partes do corpo que eu estou querendo enxergar, né? E por que isso aqui é útil? Voltando naquele exemplo da estrela que eu dei. Se você quer enxergar uma coisa que está na frente de várias outras coisas, se você conseguir pegar a fatia correta, daí não vai ter o tecido na frente, né? Ela vai estar mostrando ali de forma inteira. Então, só para você ver como é que ficaria se eu juntasse todas essas imagens em um vídeo, né, que dá para você fazer na máquina de ressonância magnética, ficaria mais ou menos assim, né? Indo de trás para frente, na cabeça do paciente. Então, na verdade, o formato da imagem que a gente obtém de aparelhos de diagnóstico, normalmente vem no formato DICOM, né, que é um formato igual a gente tem JPEG, ou DIF, ou PNG, tem o DICOM, e ele vem com a imagem volumétrica, assim, quando a imagem é de uma ressonância ou de um CT, e ele também tem outras informações que são relevantes ao paciente, tá? A gente vai ver mais disso daqui a pouquinho também. Então, indo para frente aqui, o que acontece, né? Depois que eu tenho todas essas imagens e eu posso fazer um vídeo, eu posso fazer o que com isso? Bom, o benefício é que, na verdade, a nossa imagem vai ser um volume, igual aqui, né? É uma matriz, só que tridimensional, onde eu vou ter cada cubinho desse, é um voxel, que nem eu tinha falado, e cada cubinho desse, cada voxel, vai ter uma parte da informação que eu quero do paciente. E o benefício disso é que eu posso simplesmente mudar a projeção que eu tenho da imagem. Se eu quiser ver de frente, eu posso ver aqui. Se eu quiser ver de cima, eu posso ver dessa forma. Se eu quiser ver de lado, eu posso ver dessa forma. Ou se eu quiser reconstruir o modelo 3D, eu posso fazer assim. Essas aqui são imagens do meu TCC, da graduação. Você pode reconstruir o órgão em 3D para você, por exemplo, fazer um planejamento mais adequado da cirurgia antes de você abrir o paciente, né? Qual que é o benefício disso? Você vai estar mais preparado para o tamanho da incisão que você precisa fazer, né? O tamanho do tumor que vai precisar ser removido, ou então identificar exatamente aonde no corpo da pessoa que vai estar aquela lesão que você quer tratar, né? Então, o poder que você dá ao médico com essa informação antes dele ter que abrir o paciente é gigantesco, né? Você está melhorando a probabilidade de sobrevivência do paciente uma porcentagem muito grande. Então, a ideia por trás do diagnóstico de imagem sempre é esse, né? Bom, eu acho que os conceitos básicos são isso, né? Se eu fosse falar mais coisas, a gente fica muito tempo aqui. Então, vamos prosseguir para a próxima parte, que só, antes da gente ir, só quero mostrar para vocês aqui um exemplo de uma imagem torácica do pulmão de um paciente que está em movimento. Então, só para a gente ter uma ideia de como que seria, né, a capacidade de você ver de 3 ângulos diferentes. Isso ajuda a identificar a extensão de alguma lesão, por exemplo. Se fosse só desse ângulo, ele limita a informação que eu posso obter, certo? Agora, se eu tiver na lateral, e eu posso fazer tanto de um lado quanto do outro, se eu quiser, e também tanto olhando de baixo para cima quanto de cima para baixo, né? O radiologista que está fazendo a imagem, ele consegue determinar esses padrões. Então, isso aqui aumenta muito o nosso poder de diagnóstico, né? Inclusive, se eu quiser fazer uma medida mais precisa do tamanho do problema que está tendo no paciente, eu posso literalmente segmentar aquela parte e extrair esse tipo de informação, né? O volume, o perímetro, que seja. Ok? Bom, então, entrando um pouco em Machine Learning e Data Science, né? Eu vou dar uma introdução básica aqui, antes de a gente juntar isso com o que eu acabei de falar da diagnóstico por imagem. Ok? Então, para entrar nessa área, né, de Machine Learning e Data Science, uma introdução básica aqui. O que eu preciso saber para poder começar a trabalhar nessa área, né? É uma área que você vê que está na moda hoje em dia, o pessoal fala, né? Toda empresa quer contratar alguém que trabalha com Data Science. Então, por que não entrar? Né? O que eu preciso saber? Bom, programar, álgebra linear, probabilidade estatística, cálculo diferencial integral e ter aquela visão de dados, né? Você conseguir enxergar na sua cabeça as estruturas dos dados sem você precisar ficar fisicamente olhando para eles. Ok, parece bastante coisa, né? Mas vamos ver a realidade por trás de cada um deles. Programar. Eu preciso saber programar? Sim. Muito igual um desenvolvedor de software? Provavelmente não. Mas o que você precisa saber? O suficiente para você fazer o seu trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta nada você saber as outras coisas, porque no final do dia você não vai estar fazendo conta no papel, né? No lápis, no caneta, no papel. Você vai estar fazendo no computador. Existem ferramentas que te ajudam a fazer o seu trabalho melhor e para usá-las você precisa saber programar. Eu vou te falar que 95% do meu tempo no meu trabalho é programando. Então, uma familiaridade com alguma linguagem de programação é sempre útil, né?
E eu posso falar por experiência própria que eu não sabia programar até eu entrar na faculdade. Então, se você nunca programou antes e está na faculdade agora, não tem problema, você pode começar a hora que você quiser. E depois eu vou falar um pouquinho de quais as linguagens que são mais úteis para Data Science e Machine Learning. Álgebra linear. Você não precisa ser um mestre da álgebra linear, né? Você não precisa dar aula sobre o assunto, mas você precisa ter uma noção de multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de vetores, manipulação. Por exemplo, eu não sei se alguém consegue fazer o resultado dessa operação aqui de cabeça, né? Bom, caso você não consiga, não tem problema, a resposta está aí, né? E caso você não lembre como chegar nessa resposta, eu disponibilizei também aqui uma colinha, né? Para você lembrar como que faz a manipulação dos dados de acordo com multiplicação de matrizes, como que você obtém o seu resultado final. Esse tipo de coisa você não vai precisar chegar a fazer, por quê? Porque as ferramentas que você usa fazem isso por você. Só que por que eu preciso saber isso antes? Primeiro, porque você precisa garantir que o seu resultado vai estar certo. E ninguém vai fazer isso para você. Esse é literalmente o seu trabalho. Então, você precisa garantir que o que você está fazendo na programação está fazendo sentido. Então, você tem que saber, pelo menos, o conceito básico para você poder verificar de vez em quando, né? E também existe essa colinha aqui, né, de coisas que você pode saber, que são úteis no dia a dia, né? E, obviamente, é muita coisa, mas só para você, pelo menos, saber o que significa cada um desses itens, te ajuda a entrar nessa área de Machine Learning e Data Science. A gente gosta de brincar que, na verdade, na engenharia elétrica, né, que é a grande área da engenharia biomédica, é a engenharia elétrica. A gente já fazia Machine Learning há muito tempo, antes de virar Machine Learning, que chama Automação e Controle, né? Eu acho que é uma disciplina que vocês têm na Univap, que eu tive pelo menos, e conceitos básicos disso, praticamente. Só que, hoje em dia, a gente chama de Machine Learning porque é um pouquinho diferente, mas o conceito geral é o mesmo. Probabilidade estatística. De novo, você não precisa ser um mestre de probabilidade estatística, mas você precisa ter conceitos básicos. Você precisa saber o que é isso aí que está mostrando na tela, né? Que é uma distribuição gaussiana. Você precisa saber como você encontra uma delas, como você identifica que essa distribuição é gaussiana ou não, né? Você precisa ter uma ideia sobre teorema de Bayes. Não precisa saber tudo, mas pelo menos saber o que ele significa, né? Conseguir encontrar a probabilidade de uma coisa a partir da probabilidade de outra coisa, né? A relação das probabilidades é muito importante também. Identificar se o seu dataset é paramétrico ou não paramétrico, para que você consiga fazer testes paramétricos ou não paramétricos de acordo com o que você está trabalhando, né? E, finalmente, você precisa ter uma ideia sobre o que é o teorema central do limite, né? Para que você consiga trabalhar com datasets variados e transformá-los em distribuições gaussianas para que você consiga fazer as suas manipulações. Okay? Cálculo diferencial integral. Você não vai precisar fazer uma equação dessa todo dia, ou precisar integrar uma coisa gigantesca desse tamanho, mas é bom saber, né? Eu acho que na faculdade, pelo menos durante algum tempo, a gente fez muito disso. Eu lembro que a última questão da minha prova de cálculo 1 foi uma página de lado, que era uma conta gigante, eu tive que resolver isso. Mas você precisa ter uma noção básica, né? O que é uma integral? O que é uma derivada? Se eu tiver um gráfico, onde eu encontro, né, o ponto da integral, onde eu encontro o ponto da derivada, o que significa isso, o que é a área sobre a curva do meu gráfico, né? Esses conceitos mais visuais são realmente o que vão te ajudar no Data Science, não execução de exercícios dessa forma, ok? E lembrando também que tem essa colinha aí, né, que são algumas coisas básicas, as relações de limite e algumas definições que você pode saber que vão te ajudar bastante. Eu também coloquei aqui embaixo um link, né, que é um curso do MIT, gratuito, tá bom? Que são uns conceitos de cálculo, probabilidade e álgebra linear úteis para a área de Machine Learning e Data Science. Então, caso alguém tenha interesse, só seguir esse link aqui, eu acho que a Patrícia disponibiliza depois, né? E você pode ter acesso a esse conteúdo aqui de graça. O problema é que é em inglês, tá? Mas o conceito está aí para quem quiser tentar aprender. E, finalmente, a gente tem a questão da visão dos dados, né? A gente fala visão de dados, pode parecer que eu estou falando de visão computacional, que é uma área de Machine Learning, mas não necessariamente, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma ideia de como que uma informação se relaciona à outra, né? Por exemplo, isso é um exemplo de um dataset, né? Onde a gente tem colunas e linhas e as informações que estão dentro delas. Isso aqui também é um outro exemplo de dataset, onde a gente tem uma imagem
e tem os valores de intensidade cinza, igual a gente viu antes. E isso aqui no final, na verdade, é uma matriz, né? Então, você precisa ter essa ideia, você conseguir enxergar o problema nos números. Você precisa ter isso na sua cabeça. Esse vai ser o quesito número 1 na questão de o quão fácil é para eu entrar nessa área. Você conseguir ter essa familiaridade com as estruturas dos dados. Tá bem? Então, quais ferramentas, né, que eu devo aprender? Existem muitas opções, né? Normalmente, o pessoal fala que Python, R, Julia ou C++, dependendo da área que você for. O Python, ele é bem geral, ele é bem útil, é o que eu uso todos os dias no meu trabalho. O R, ele é muito bom, mas eu não chego a usar no meu trabalho. Muita gente gosta, prefere do que o Python, mas eu pessoalmente não uso. Julia, também nunca usei, mas muita gente acha que é muito bom também. Ele é muito útil para ajudar em visualizações. O C++, ele é bom, mas ele é mais difícil de aprender e ele é ótimo para quem está na área de robótica. Então, se você quer agregar machine learning com robótica, o C++ provavelmente vai ser a opção correta, porque ele funciona muito melhor. O desempenho do código em C++ é muito melhor do que nessas outras linguagens, tá? Algumas ferramentas que estão dentro do Python. Daqui para baixo é tudo no Python, tá, gente? Porque é o que eu uso. Tem o scikit-learn e o pandas, que são duas coisas super básicas. Não existe data science no Python sem essas duas ferramentas, tá? O scikit-learn já vem com alguns modelos básicos para a gente poder fazer classificação, regressão linear, árvore de decisão. E o pandas serve para poder fazer a manipulação de dados em formatos de matrizes e formatos de vetores. A gente chama de data frames, né, no pandas. Para você entrar em machine learning, começa mais recentemente, né, a gente teve a introdução dessas duas bibliotecas, que é o TensorFlow da Google e o PyTorch do Facebook. É difícil saber qual que é melhor, porque cada um é para uma empresa, que as duas empresas são gigantes. Então, eu aconselho que você saiba pelo menos um pouquinho dos dois e você aplica o que for mais útil para você, tá? Mas eles fazem praticamente a mesma coisa. Um tem algumas funções que o outro não tem e vice-versa. O Google Colab é uma ferramenta excelente para quem não tem um computador de 20 mil reais, né? Porque muitas vezes para rodar os modelos, para poder fazer o processamento, você precisa de uma máquina potente, e o Google Colab é uma ferramenta que você faz tudo online. Ele conecta você num computador potente, de forma gratuita, que é a melhor parte, e você consegue fazer tudo que você quer diretamente assim, no seu navegador, no seu Chrome, no Firefox, no que seja, e você consegue ter os resultados e salvar no seu computador, salvar no seu Google Drive, onde você quiser. E eu uso bastante, praticamente todo o meu trabalho do meu doutorado é feito nele, porque eu tenho só um laptop, né, pequenininho aqui, que não daria conta de fazer tudo que eu preciso. Então, ele é uma excelente ferramenta. E também, né, a ferramenta que a gente vê que está entrando muito na moda hoje em dia são ferramentas da nuvem, que nem o AWS, que é do Amazon, o Azure, que é da Microsoft, e o GCP, que é o da Google, né? São ferramentas para você conseguir disponibilizar para outros utilizadores, outras pessoas, os modelos que você faz em machine learning, processamento de dados, limpeza de dados, chatbots, o que seja, né? São plataformas online para você criar e disponibilizar para todos para utilizarem essa ferramenta. Por exemplo, se eu fizer uma aplicação aqui, um aplicativo, né? Que pega o seu rosto, igual aquele do Snapchat, pega o seu rosto e coloca a orelha de cachorro, coloca um óculos, eu posso fazer um modelo que faz isso, coloco ele na nuvem, em uma dessas 3 plataformas, e daí outras pessoas podem baixar. E toda vez que alguém baixar e usar, ou você cobra um valor, ou você põe uma propaganda, alguma coisa do tipo, é uma maneira de você fazer uma ferramenta que você consegue ter uma renda a partir disso, né? Só uma ideia. E também, né, caso você tenha interesse em começar a aprender a usar essas plataformas, as outras duas eu não sei, mas a do Google, que é o GCP, ele existe uma oferta de crédito acadêmico. Então, se você está na graduação, está no mestrado, está no doutorado, você consegue pedir créditos para ele, para você conseguir fazer os cursos e usar a ferramenta de forma gratuita. Quando eu estava no primeiro ano do doutorado, eu pedi créditos e eles me deram acesso a os cursos da plataforma de forma gratuita e também me deram $1.000 de créditos para usar na plataforma, porque conforme você vai usando, eles cobram um valor. E daí deram esses $1.000, entre aspas, né, para eu poder usar o tempo na máquina online
sem eu precisar desembolsar. Então, é muito útil para você começar a ingressar e desenvolver alguma coisa na plataforma deles. Caso contrário, é difícil você começar e já aprender e ter que pagar muito, né? Então, uma dica aí é conseguir o crédito acadêmico do GCP. Ok, tá. Agora, falando um pouquinho do Machine Learning Data Science para aplicação na área da saúde ou na engenharia biomédica. A gente conhece algumas coisas mais específicas, né? Existem muitas aplicações, tá? Só para deixar claro, mas essas são algumas das mais interessantes e mais relevantes que eu achei. Primeiro, tem a análise epidemiológica. Eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação nessa área, que a gente vê muito hoje em dia por causa da pandemia, né? Tem planejamento e gestão de consultas, né? Você conseguir prever se um paciente vai cancelar a consulta dele ou não. Isso é super útil, porque daí você pode colocar outro paciente na frente dele, né? Você vê a probabilidade dele cancelar e já tem outra pessoa na fila ali para poder tomar aquele horário. Modelagem e simulação, eu tenho um exemplo muito legal sobre isso aqui também, que eu vi num workshop, e o processamento de imagens, né? Que é o meu trabalho específico. Então, para análise epidemiológica, tem esse dashboard aqui da Johns Hopkins, que eu acho que vocês já devem ter visto, né, em alguma hora no jornal, que é esse daqui, deixa eu só ver. Pronto, que é esse dashboard aqui, né? E ele mostra praticamente no mundo todo as ocorrências, né, de coronavírus. Tanto número de casos globais, né, aonde está tendo os casos, né, no mapa aqui, o número de mortes no mundo todo, um gráfico aqui para mostrar o acúmulo do número de pessoas que contraíram a doença e casos diários aqui, né? Então, não é acumulativo esse valor, tá, gente? Todo dia reseta, porque são casos diários. E no caso aqui, a gente está em terceiro lugar, né? Brasil, terceiro lugar. Estados Unidos está em primeiro, né? Com muito à frente dos outros países aqui. Então, esse é um exemplo perfeito de como a gente pode usar Data Science para ter uma ideia de controle epidemiológico, né? Você consegue ter uma ideia de quais países estão sendo mais afetados pela pandemia, né? O número de casos diários, o número de mortes, o número de incidência, né? De cada um desses países específicos. E aqui, se você dá um zoom no Brasil, você pode até ver, né, as regiões distintas, né? Aqui no caso, no Rio Grande do Norte, 80 mil. Vamos ver aqui São Paulo. 1.100.000 casos. Rio de Janeiro, 308 mil. Então, só para você ter uma ideia, como é que isso ajuda na tomada de decisão. Por exemplo, você está lá no Ministério da Saúde, você tem acesso a uma ferramenta dessa, você tem acesso a dados desse tipo, você consegue saber aonde você vai alocar os seus recursos, né? De forma adequada para você ajudar as zonas que estão mais precisando de ajuda, certo? Então, isso é só um exemplo, né, de como que a Data Science pode ser útil na área da saúde, ok? Voltando aqui, nem vou maximizar, porque o segundo também é um site, que é o Planejamento e Gestão de Consultas, que é exatamente aqui. Esse aqui é um site chamado Kaggle, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um site onde tem competições de Data Science. Então, se vocês quiserem tentar participar, vocês podem ganhar prêmios em dinheiro, inclusive, tá? Se você ficar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E eles disponibilizam datasets aqui. No caso, esse dataset, ele é interessante porque ele é do Brasil, ele é do SUS. E ele é um dataset que mostra pessoas que fizeram uma marcação de horário para ir no médico, só que acabaram cancelando, né? Eles mostram dados como, por exemplo, um código de referência do paciente, um código de referência do agendamento que ele fez, né, da marcação de horário. E por que é um número, né? Porque a gente não pode expor a identidade da pessoa dessa forma. Então, a gente anonimiza a pessoa com um número qualquer. Então, dessa forma, você pode trabalhar e compartilhar essas informações sem expor o paciente específico, tá? Isso aqui é muito importante, privacidade de dados. Tem informações como se é homem ou mulher, o horário do dia que ele marcou o horário, né? Tem o dia da semana, da semana, mês e ano aqui que ele marcou o horário, a idade do paciente aqui também, né? E também tem o scholarship, isso aqui é só 1 ou 0. Isso aqui significa se ele era recipiente do Bolsa Família ou não, tá? Se o paciente tinha hipertensão, sim ou não, 1 ou 0. E se o paciente tinha diabetes, sim ou não, 1 ou 0, tá? E eu não vou mostrar muito
das análises que foram feitas aqui, porque senão ia perder muito tempo, mas várias pessoas que fizeram, tem 301 notebooks feitos com esse dataset. São pessoas que fizeram avaliações diferentes, né? Então, com isso, você consegue tentar encontrar um padrão, né, num conjunto de informações. Eu vejo que a maioria dos casos, pessoas que têm diabetes cancelam apontamentos na parte da manhã, né? Então, isso é só um exemplo. E você pode tomar decisões a partir disso. Talvez se a pessoa que vai fazer uma marcação se encontra nesse padrão, né? Uma pessoa de faixa etária de 18 a 22 anos é diabética e ela marcou um horário de manhã. Você pode perguntar, olha, você tem certeza que você quer esse horário? Você não pode, talvez, fazer na parte da tarde, né? Porque você pode ver que, historicamente, ela tem uma probabilidade maior de cancelar se ela fizer essa marcação nesse horário específico, ok? Então, isso aqui é bem legal. Se vocês quiserem acessar esse dataset e brincar um pouco aqui com as informações e ver se vocês encontram algumas relações aqui, ele está disponível de forma gratuita, você tem que só cadastrar no site da Kaggle. Eu vou disponibilizar esse link no final também, e vocês podem dar uma olhada aqui, ok? Modelagem e simulação, que é a próxima parte. Isso foi um trabalho que eu vi num workshop que eu participei esse ano, que esse pesquisador, o Lucas, ele é da Stanford, nos Estados Unidos, e ele e a equipe dele, né, eles desenvolveram duas coisas. Primeiro, eles desenvolveram essa ferramenta chamada OpenSim, que também é gratuita para qualquer pessoa que quiser fazer um trabalho em cima disso. Ele é um ambiente de simulação, certo? Então, eles desenvolveram a ferramenta e depois eles treinaram um modelo de reinforcement learning, né, que é aprendizado reforçado, para ensinar o esqueleto a andar de forma sozinho. Ou seja, eles só colocaram ali os parâmetros para o comportamento do músculo, o comportamento do osso, gravidade, né, o comportamento físico do ambiente onde eles estão, e eles conseguiram treinar um modelo para andar sozinho. Você pode ver no vídeo aqui que esse é um dos resultados finais, né? E foi bem interessante. No workshop que eu fiz, ele foi com passo a passo com a gente no Google Colab, mostrando, né, como que você consegue treinar o seu próprio modelo desses, tá? Eu disponibilizei aqui embaixo o link, o e-mail dele e o link da página dele na Stanford, caso alguém queira entrar em contato. E provavelmente lá deve ter alguns exemplos desses que eu falei do código, né, de como fazer uma simulação dessas. Eu não disponibilizei a simulação inteira, por mais que eu tenha. Você tá lambendo a bunda. Por Olha questão aí, de não saber se ele ia aceitar ou não, né? O trabalho é dele. Então, Olha eu aí, que disponibilizei aqui o site dele e o e-mail dele, caso alguém queira entrar em contato, ok? E, finalmente, né, a gente vai falar um pouquinho do processamento de imagens, que é o meu trabalho. Ok, no caso, eu trabalho com imagens de mamografia para paciente que tem câncer de mama. Então, qual que é o problema, né? E isso é um problema muito sério. 15%, mais ou menos, por volta de 15% das mulheres que passam por um rastreio, elas recebem falso negativo. O que é um rastreio? Chega uma faixa etária que é recomendado que as mulheres passem por um exame de mamografia, né, para verificar se elas têm alguma suspeita de câncer de mama ou não, certo? Da mesma forma que os homens passam por um exame para ver se tem câncer de próstata, né? É só recomendado. Por que eles recomendam isso? Caso você tenha e fez esse exame antes de mostrar algum sintoma, melhor você já identificar antes que você fique mais doente e já trate disso logo, do que esperar os sintomas aparecerem e vir à tona e já ser uma situação mais agravada. E o que é um falso negativo? Um falso negativo é quando o exame fala que você não tem, mas na verdade você tem. Então, 15% das mulheres que passam por esse exame preliminar, elas vão para casa pensando que não tem câncer de mama, e depois de alguns meses voltam no médico e descobrem que na verdade elas tinham o tempo todo, né? E alguns meses depois pode fazer toda a diferença, né, na hora do tratamento. Pode estar num estágio mais avançado e pode reduzir muito a chance de sucesso na cirurgia, no tratamento. Então, esse é o problema principal, né? E o que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode tentar desenvolver ferramentas para auxiliar o radiologista, os oncologistas, a diagnosticar o câncer de mama de forma correta, de forma eficiente. E por que eu digo auxiliar? Não existe ferramentas que vai fazer o trabalho de ninguém, né? Muita gente tem medo disso, né? A tecnologia está tomando meu trabalho aqui, vai tomar o trabalho de todo mundo. Não existe isso. O que existe são ferramentas para fazer o seu trabalho mais fácil,
né? Fazer seu trabalho melhor. Mas como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uns modelos de machine learning, né? E isso pode ajudar a gente a identificar padrões nas imagens do diagnóstico que normalmente o médico não teria percebido. Ele pode identificar ali e sugerir, olha, médico, olha, o doutor radiologista, olha mais um pouco nessa região aqui, né? Nessa área específica que eu estou indicando e vê mais a fundo. Então, faz algum outro exame, né? Para poder garantir que a paciente realmente não tem, né? Essa ferramenta te daria uma probabilidade da paciente realmente ter ou não o câncer de mama. Ok, parece simples, né? Por que ninguém nunca pensou nisso antes, já que é uma solução tão fácil? Não, na verdade não é bem assim. Por quê? Essas tecnologias aplicadas à área da saúde, elas precisam ter um grau de confiança muito, muito alto para conseguir ser aplicável de verdade, para conseguir ser viável, né? A gente tem várias agências em todos os países que fiscalizam o grau de confiabilidade dessas tecnologias e ferramentas e dispositivos. Outra coisa, modelos de machine learning precisam de datasets grandes, né, para que eles consigam atingir uma boa acurácia. A gente não quer uma coisa que vai dar 80% de chance, de certeza, né? A gente quer uma coisa que dê 99,9%, né? Então, o que vai afetar? Para treinar modelos assim, eu preciso de muitas imagens de câncer de mama. Mas, todo mundo faz esse exame, né? Já que é obrigatório ou recomendado, todo mundo deve fazer, por que você não pega? Aí entra aquele problema. Eles fazem clínicas separadas, as clínicas não querem contribuir ou colaborar uma com a outra. Então, no final, é muito difícil de você conseguir ter acesso a milhões e milhões de imagens. Você ter acesso a 1.000, 2.000, 3.000, até que vai. Mas você precisa de muito, muito mais que isso, né? No caso de processamento de imagens, né? Quanto maior fisicamente a imagem, né? As dimensões da imagem, mais difícil vai ser para o modelo treinar. Então, você precisa de ter um número muito grande de imagens para você conseguir tratar dessas imagens de resolução alta, ok? Então, só um exemplo, né, do que eu estou dizendo. No caso, essas aqui são imagens da mesma mama, só que essa é antes de um processamento e essa é após um processamento. Então, você pode ver que aqui, obviamente, é onde está o nódulo, né? Só que no pré-processamento, a gente não enxerga nada de diferente. Só que após fazer um realce ou aumentar um pouco do contraste dessa região, a gente consegue ver que o nódulo aparece ali, né? Então, isso seria o suficiente para o médico pensar, é melhor fazer um exame secundário ou pedir uma segunda opinião para ter certeza que o paciente tem mesmo um problema ou não. E o benefício do machine learning é que a gente pode fazer o quê? A gente pode categorizar os objetos de acordo com, por exemplo, o seu formato, a sua geometria, a sua textura, o seu risco, né? Em vários datasets, você tem as formas dos nódulos de câncer e cada um deles significa uma coisa específica para o médico e você pode criar classificadores que vê o formato do nódulo e já retorna para o médico a periculosidade, se é benigno ou maligno, se ele classificação 1, 2, 3 ou 4, né? Dependendo do que você quer fazer o seu classificador. Isso aqui é só um exemplo, né? Onde você pode ter várias caixinhas aqui que identificam classes diferentes do mesmo tumor no mesmo paciente, né? Um outro exemplo, você tem essa imagem aqui, só que se eu perguntar para você aonde que está o nódulo, você não vai saber me responder, porque, bom, eu pelo menos eu não consigo enxergar nada. Eu acho que até um radiologista teria um pouco de dificuldade aqui, né? E é por isso que a gente tem pré-processamento das imagens, né? Uma pequena variação ali na intensidade e nos contrastes, você consegue ter um resultado bem melhor, né? Que você consegue distinguir o tecido da mama mesmo com o tecido que é o nosso nódulo de câncer. Então, você consegue identificar que essa região é onde tem, né? Que seria aqui. Se você olhar com muita força, você consegue ver que essa parte está um pouco mais clara mesmo, né? E daí você consegue extrair essa região. E, finalmente, você consegue segmentar, né? Segmentação é exatamente isso, extrair só a parte que te interessa da imagem, tá? Para você identificar, por exemplo, o tamanho, o formato, né? Se é mais de um foco, no caso aqui identificou 2. E um outro exemplo melhor são essas imagens aqui, né? Onde você tem a mamografia de um paciente e esse é como se fosse um passo a passo, né? De como que a gente pode extrair essa imagem segmentada aqui só do nódulo. Você vai fazendo esses processamentos em sequência para que você consiga extrair a parte da imagem só que você quer, né?
No caso aqui é um nódulo bem circular, aqui já é mais espalhado. Pode ser massa, pode ser calcificação, né? Existem várias categorias diferentes de câncer de mama. Então, você precisa ter modelos que são capazes de identificar todas essas variações distintas, tá? E o futuro do diagnóstico por imagem realmente é muito voltado a essa área. Hoje, mais do que nunca, a gente vê equipamento que já vem pronto de fábrica com esses softwares implementados, né? A mesa lá onde o radiologista trabalha, ele vai ter todas essas funções disponíveis para ele, né? Um exemplo seria uma ferramenta como essa, que é de um provedor de serviço de imagem médica, onde você consegue, por exemplo, esse aqui é um tempo A e esse aqui é um tempo B depois, né? O que está dizendo aqui? A gente tem um paciente que tem esse nódulo, né? Só que, vamos falar que ele fez 6 meses de radioterapia ou quimioterapia, então você consegue medir, né, o tamanho, a posição, tudo sobre o nódulo que ele tem antes do tratamento e depois do tratamento, né? E você consegue identificar exatamente aqui se o tratamento fez efeito, se o nódulo diminuiu, né? No caso contrário, você pode ver a progressão da doença, se está aumentando muito o nódulo, em que direção que ele está indo, se é melhor operar agora ou talvez esperar um tempo para operar daqui a um tempo, quando o nódulo estiver em uma posição diferente, né? Então, ferramentas assim são muito úteis para tomada de decisão, né? No final das contas, o nosso trabalho como engenheiros biomédicos que trabalham com diagnóstico é auxiliar os médicos na tomada de decisão, se eles vão operar, se vão continuar com o tratamento, se vão tomar alguma outra decisão qualquer sobre mudar, talvez, a opção de tratamento do paciente, né? Então, o nosso trabalho é fazer a vida deles mais fácil possível, né? Porque o paciente tem uma melhor chance de recuperação. E só disponibilizando aqui alguns recursos, né? Existe esse curso do Coursera, que é Ferramentas dos Cientistas de Dados. Tem uma introdução muito boa sobre o que você precisa e como trabalhar com Data Science. É gratuito, tá? No Coursera, então você pode acessar aqui e vai ter o curso em inglês, mas ele é muito bom. Tem esse outro curso da Harvard, que também é de graça no EDX, também em inglês, tá? Mas ele tem uma introdução muito boa. O único problema dele é que ele usa o R em vez do Python, então, pessoalmente, eu não gosto. Mas o conceito que ele te dá é bem interessante. Tem essa outra aula do EDX aqui, que é a Introdução à Imagem Médica, caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre como que funciona a física por trás das modalidades diferentes, né? Introdução ao PyTorch, no próprio site do PyTorch, tem vários tutoriais lá, muito bom, muito intuitivo, tá? Introdução ao TensorFlow também, tem esse curso do Coursera, que é muito bom. E tem aqui o meu LinkedIn, né? Caso alguém queira entrar em contato sobre qualquer coisa, alguma dúvida, ou fazer algum comentário sobre a apresentação, ou simplesmente conversar, está aqui disponível o meu LinkedIn. E é praticamente isso. Espero que eu tenha sido bem claro e que não tenha ficado muita coisa aí em dúvida, né? Mas caso vocês tenham, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Nossa, bacana, bastante informação. Bem legal, bem legal. Eu fiquei até perdida, tanta informação. Mas há quanto tempo você está trabalhando com isso já? Olha, com o meu projeto do doutorado ou na área de Machine Learning Data Science? Machine Learning Data Science. Tá, desde que eu fiz o meu estágio do intercâmbio que eu estou trabalhando na área, mas realmente trabalhar na questão de fazer dinheiro foi quando eu estava no mestrado e eu comecei a fazer consultoria, né? Porque tanto no mestrado e no doutorado eu não fui bolsista, né? Não sou bolsista, então eu tive que arrumar uma outra maneira de me manter. Eu não queria parar de fazer o mestrado e o doutorado, então eu comecei a trabalhar nesse quesito de consultoria, fazendo projetos. E hoje em dia eu trabalho full time, né? Eu trabalho todos os dias, das 9 às 6, no escritório, como data scientist mesmo. Mas já faz desde 2016, mais ou menos, 2017, né? E esse trabalho você realiza num lugar específico ou você também trabalha home office? Olha, por causa da pandemia, né? Eu fiquei bastante tempo de casa, mas é o que meu chefe fala. A minha equipe, tudo que a gente faz dá para fazer no computador em casa, né? Tanto que agora, por causa da pandemia, a gente intercala, fica uma semana em casa e uma semana vai para o escritório para poder ficar só a 50% da capacidade do prédio. Então, esse é um outro benefício de entrar nessa área, né? Eu posso morar em qualquer lugar do mundo
e eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo também. Eu não preciso ficar preso a um lugar específico, né? Então, isso é um grande benefício, é uma vantagem que eu achei muito interessante, especialmente por eu estar no doutorado também, né? Ter essa flexibilidade de não precisar estar fisicamente no local de trabalho todos os dias. Bacana. Tiago, agora eu comecei falando, nem passei a palavra para você. Não, eu fiquei quietinho, dessa vez eu fiquei quietinho aqui só vendo. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, se você já ouviu falar do projeto de Machine Learning com relação à análise dos pacientes. Por exemplo, vou citar até algumas que eu já conheço. A IBM e a GE, elas lançaram umas condições onde vai se fazendo busca sobre pacientes naquelas mesmas condições. Por exemplo, vou dar um exemplo. O paciente está na UTI. Ele captura os dados, por exemplo, de ECG, oximetria, pressão não invasiva, ventilação, a injeção de contraste, um pouco da anamnese daquele paciente e faz uma busca no banco de dados no mundo que pacientes com aquelas mesmas condições, o que pode acontecer para, por exemplo, ser um piloto automático e dizer assim, daqui 10 minutos esse paciente pode ter uma parada. Utilize tal droga, obviamente, naquela condição que você falou da mamografia, auxiliar o usuário. Ele vai dar uma probabilidade, quem toma a decisão é o médico, né? Exatamente. Eu já vi isso daí. Você já chegou a ver alguma coisa também por aí, nas condições do solo? Com certeza. Existem vários trabalhos nos workshops que eu participei, a gente vê muita coisa interessante, né? Por isso que eu recomendo quem tem interesse de participar mesmo, né? Nos workshops, porque você vê trabalho prático das pessoas que estão desenvolvendo mesmo. Mas até no Kaggle, que é aquele site que eu mostrei o dataset da cancela das consultas, né? Lá tem alguns datasets que são para desafios de tentar identificar o patient outcome, né? Que é o que vai acontecer com esse paciente, né? Então, eles têm lá essas informações, não necessariamente exatamente isso que você falou, tá? Mas eles têm várias informações do paciente lá, né? A altura, peso, a idade, se é homem, se é mulher, se teve alguma história prévia de algum AVC ou diabetes ou qualquer outra coisa assim, condições do paciente. Eles podem, e o desafio é você tentar prever o que vai acontecer com o paciente dado a situação atual dele, né? Então, é bem interessante você trabalhar dessa forma. Mas que nem você mesmo já falou, no final das contas, é sempre uma probabilidade que ele vai avisar o modelo, né? A ferramenta que você desenvolver, ela vai avisar o médico, olha, tem uma 85% de chance desse paciente ter uma parada daqui a tanto tempo, né? Nessa janela de intervalo. Então, né? Não significa que ele vai ter, não significa que ele não vai ter. Mas é só para você já estar preparado, caso isso aconteça, né? Para que você não perca o paciente, ou não tenha nenhuma sequela, ou consiga mitigar a situação da melhor maneira possível. Então, realmente, isso aí eu já vi bastante. E esses datasets estão todos disponíveis gratuitos, né? Então, quem quiser começar a mexer nessa área, eu recomendo muito que comece a fazer isso. A melhor maneira é mexendo mesmo, você fazendo projetos e fazendo seu portfólio. E eu acho bem interessante essa área de trabalhar com os dados dos pacientes mesmo. Não, é muito interessante. Não é só, por exemplo, nessa área. Hoje em dia, na área de equipamentos médicos, quase tudo tem isso. Por exemplo, monitoramento de débito cardíaco. Hoje em dia já pega os dados do paciente, já busca de um banco de dados por logaritmo para saber se realmente ou não. Tal. É muito interessante, é o futuro e é a tendência aí. Bom, a pergunta que eu pensei em fazer, na verdade, foi essa que eu acabei de fazer, mas como é que está aí hoje, atual, a situação do Covid aí em Portugal? Aí? Eu não vi se pode ser que eu tenha perdido alguma coisa que você tenha citado, mas assim, por exemplo, você está trabalhando em home office, legal, está trabalhando em casa, a aula também está em casa, mas os casos estão subindo. Existe alguma coisa relacionada a isso? Algum tipo de tratamento, alguma informação diferenciada? Isso é só uma curiosidade minha. Isso foi bem... isso é uma ótima pergunta, porque isso volta lá naquela questão que eu mostrei do dashboard lá, né? Aquele dashboard é feito pela Hopkins nos Estados Unidos, tem dados do mundo todo. Só que o governo português também, eles implementaram algumas medidas para utilizar o data science no combate ao Covid, a propagação da doença, né? Então, inclusive a empresa que eu trabalho foi uma das empresas que ajudou no desenvolvimento dessa plataforma, em parceria com algumas universidades da Espanha e do Brasil. Então, a gente tem um mapa para Brasil, Espanha e Portugal, né, da propagação.
Eu não sei se deram continuidade a esse trabalho ou não, mas eu lembro que foi feito em abril. Então, até abril eu sei que os dados estavam fiéis. E o que eles fizeram? Eles fizeram um modelo de propagação baseado na movimentação das pessoas, né? E como que eles fizeram a movimentação das pessoas? A gente consegue ter acesso a dados dos celulares das pessoas, né? Não saber onde você pessoalmente estava, mas um número X aleatório que é gerado, né? Lembrando daquela questão de privacidade, anonimidade dos usuários, a gente consegue só ver o volume de pessoas que vão de ponto A a ponto B, né? E com isso a gente consegue identificar a propagação da doença. Então tem, eu não lembro exatamente o site, mas tem esse trabalho feito, foi pela UFMG, a Universidade de Lisboa e do Porto, aqui de Portugal, se eu não me engano, e eu acho que a Universidade de Valência, na Espanha, que fizeram esse trabalho, e a partir desses dados dos celulares das pessoas, a gente conseguiu identificar, né, esses padrões de movimentação para ver o sentido em que a doença estava tomando. O que eu quero dizer com isso? Começou até a pandemia, todo mundo sai da capital e vai para o interior, né? E o que eu posso usar dessa informação? Eu posso ver aonde que provavelmente vai ter outro foco, né? Se todo mundo está migrando para uma região específica, todo mundo sai de São Paulo, da Grande São Paulo, e vai para o Vale do Paraíba, né? Eu posso ver, ok, então é melhor eu focar um pouco mais meus esforços em triagem, em preparação das cidades da região do Vale do Paraíba, né? Um exemplo. Então, foi bem útil esse tipo de análise, esse tipo de utilização de data science para prever o comportamento da doença antes que chegasse numa situação de calamidade, né? Um outro exemplo que a gente vê, e isso foi implementado aqui em Portugal na última semana, mas a gente viu o que aconteceu na China já há muito tempo. Eles estavam utilizando a questão do celular para interagir com as pessoas, né? Ou seja, manda mensagem para você e fala, ok, o seu bairro é seguro sair na rua, por exemplo, de tal hora a tal hora, né? Então, não recomendamos que saia de casa de tal hora a tal hora, para você garantir que não vai ter contato com pessoas que têm a doença. Ou então, o mais interessante foi aquela questão de, tipo, nós três, eu, você e a Patrícia, vamos para uma reunião, né? A gente tem contato físico, e daí depois eu descubro que eu tenho Covid, né? O aplicativo do celular automaticamente avisa vocês dois que eu tive Covid, né? Então, isso identifica as pessoas e fala, você deve seguir para uma triagem para ver se você também não tem, né? Então, isso é uma maneira interessante de já alertar as pessoas caso elas entrem em contato com alguém que não sabia que tinha Covid, mas tinha, né? Então, são todas maneiras de utilizar o data science para controle epidemiológico, que eu acho que é uma mais-valia muito, muito importante mesmo. Muito legal mesmo. Obrigado aí pela palestra, pela resposta aí que foi bem clara aí. Não, muito obrigado a vocês aí pelo convite. Eu não sei se alguns participantes têm alguma dúvida ou não. Eu sei que pode ter sido bem maçante o conteúdo, é bastante coisa, né? Não? Mas qualquer dúvida... Foi bem bacana. Nós já vamos abrir para pergunta. Eles são tímidos, tá? Já aviso. Então, vamos abrir para pergunta para o pessoal. Já vou ler o chat, o chat está bombando aqui. O Thiago foge bem na hora. Thiago, volta aqui, Thiago. Na verdade, Eu Thiago tô aqui. foge. Ah, bom. Não, Thiago, eu tô quieto. você a palavra. Apresenta semana que vem quem vai estar com a gente. Opa, tirei que eu só coloquei no mudo só. Tava escutando tudo. Bom, semana que vem nós teremos o Rodrigo Padovez. O Rodrigo Padovez, ele vai falar sobre uma tecnologia que está chegando agora no Brasil, sobre débito cardíaco contínuo. Também eles utilizam um pouco de inteligência artificial para fazer os estudos de débito cardíaco do paciente. Ele vai apresentar uma tecnologia austríaca, que vai vir para o Brasil, chama Cinep. Vai apresentar bastante lá para vocês. Olha, eu acho que, se eu não me engano, no Brasil não deve ter nem 10 monitores espalhados no Brasil inteiro. Tudo bem novo. Acabou de sair o registro na Anvisa, uma tecnologia super nova que está chegando aqui no Brasil. Bacana, não percam. Sexta-feira que vem, às 15 horas, tá bom? Marco, eu vou agradecer, nós já vamos abrir, mas muito obrigada. Não foi cansativo, como o pessoal falando do bate-papo, foi muito produtivo. Eu agradeço muito a sua presença. E como eu falei, é um orgulho ter você aqui, saber aonde você chegou, começando aqui com a gente. Muito obrigada mesmo.